É isso, galera. Ainda recuperando a voz depois de tudo que aconteceu ontem à noite no Maracanã, dessa classificação emocionante. Chegando aqui com mais informações do Flu nesta quarta-feira, feliz, alegre, sorridente, não tem como ser diferente, com um pouco da repercussão do jogo de ontem também, né, ao longo deste dia e outras informações importantes. Então, fique até o final deste vídeo, porque eu vou falar sobre André e vou falar sobre Gabriel Fuentes, lateral esquerdo do Júnior Barranquilla, que pode ser reforço do Fluminense, né? Como falei para vocês, o Fluminense volta para o mercado para buscar soluções para outros problemas que surgiram recentemente no time e fechar esse elenco de uma vez por todas até o dia 2 de setembro, que é quando a janela aqui no futebol brasileiro se encerra de uma vez por todas. Então, aquele lembrete sempre para o seu like, para se inscrever aqui no canal. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva aí e deixe o comentário também. É sempre muito legal a gente trocar essa ideia aqui. Estou vendo os comentários de ontem, aqui muitos comentários bacanas e legais. Não dá para responder todo mundo, mas estou sempre aqui lendo e, na medida do possível, sempre interagindo aqui, tá bom? Eu vou começar repercutindo um pouco do que aconteceu ontem, né? A gente teve algumas repercussões interessantes aqui e uma delas, como já previsto, o Renato Gaúcho foi para a coletiva e deu aquela pistolada básica. Até, vou falar para vocês que até me surpreendeu, eu esperava até mais. Esperava que fosse ser mais tenso, não foi tanto. Mas o Renato rebateu. E hoje, a um jornalista especificamente lá. E hoje, meu amigo, a imprensa lá do Rio Grande do Sul, os caras deitaram em cima do Renato Gaúcho. Não foi pouca coisa não. Essa eliminação do Fluminense vai custar caro, assim como foi pesado para o Internacional ano passado, vai ser pesado para o Inter agora, que vai disputar somente o Campeonato Brasileiro. Eu vou trazer para quem não assistiu um trecho da coletiva em que o Renato deu essa resposta aqui. Gostaria de entender a tua ideia inicial na escalação. Tu decidiu tirar os dois meias que o Grêmio tem no elenco, o Monsalve e o Cristaldo. Curiosamente, os jogadores que vinham com um desempenho, vou dizer, interessante dentro das últimas partidas. O porquê dessa decisão e o porquê colocar um time, e quero te pedir desculpa pela palavra, tão acadelado no primeiro tempo, tão recuado, aceitando tanto o jogo do Fluminense, por que não jogar como o Grêmio na noite de hoje? Porque no primeiro jogo contra o Fluminense a gente jogou com dois zagueiros e a gente deu bastante espaço para o time do Fluminense, coisa que não poderia acontecer hoje. A gente tinha que ser mais malandro, essa que é a verdade, durante o primeiro tempo, porque a gente não tomássemos aqueles dois gols. Aí você fala que o Miguel e o Franco são bons jogadores, vem se apresentando bem, eu concordo com você. Aí você fala que o Soteldo e o Martin não vêm bem, então. Bom, então quantos jogadores eu coloco em campo? Tira o zagueiro e coloca. Bom, então vem no meu lugar. Pega o apito, vai na beira do campo, pede lá pro Guerra para ele te dar um emprego, aí você faz o que bem entender. Enquanto eu estiver lá, você só faz as perguntas e eu respondo para você. E foi essa a resposta do Renato. Aí hoje, no Debate Raiz, que é um programa que junta, aqui no YouTube, que junta gremistas e colorados, jornalistas, né, que fazem cobertura do Grêmio, do Internacional. Eles meio que fizeram um programa que ainda existe o Jogo Aberto do Rio Grande do Sul. Alguns saíram, como o próprio Baldasso, que eu já falei sobre ele, eu já mandei um recadinho especial para ele aqui hoje ao longo do dia. E o Baldasso apareceu desse jeito aqui no programa de hoje. Baldasso. Não, né? eu tô arrasado. Tô arrasado com o futebol gaúcho ontem. Foi muito ruim o que aconteceu. Gurizado, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar isso aqui. Eu vou tirar isso aqui e eu vou conversar bem sério com vocês. Pra ele é uma situação muito confortável, né? Falar o que ele falou da outra vez, que o Grêmio já estava classificado, né? Que o Fluminense já estava eliminado, cara. Porque se ele errar e o Grêmio for eliminado, acontece isso daí. Se ele acertar, ele ainda sai como, ainda o Baldasso avisou, não sei o quê, papapá. Como dizer que um treinador de futebol ganha uma banana de dinheiro, no caso do Renato, 1,5 milhão por mês, para ter soluções diferentes, superiores e até surpreendentes em relação a todos nós aqui, que estamos sentados com a bunda na cadeira e não temos o dia a dia, né? O treinador não pode fazer o óbvio. E o Renato, inclusive, brada isso, que é ele que sabe o que está acontecendo e não é o repórterzinho que tem 1 ano de faculdade que vai dizer para ele o que fazer. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês. Ontem o Renato não precisava nem ter feito diferente. Ele precisava ter feito o óbvio. Havia só uma obviedade ontem. Só uma obviedade ontem. A única coisa que tinha que ser o mantra de qualquer solução que o Renato colocasse em campo para começar a partida. Só uma coisa ele tinha que fazer: anular o meio-campo do Fluminense. É só isso que ele tinha que fazer.
Essa era a base de tudo. Uma obviedade que qualquer um de nós sabia, e nós passamos 2 dias antes, quando surgiu a fofoca, que a gente achava que era fofoca, porque era impossível acreditar nisso, que o Renato começaria com 3 zagueiros e daria o meio-campo para o Fluminense. Isso era tão absurdo que ontem, inclusive, no debate raiz lá da Marquespan, nós chegamos a cogitar que o Grêmio tinha deixado vazar isso para enganar a imprensa, que a escalação obviamente não seria aquela, porque ninguém, desculpa o termo que eu vou usar, mas ninguém seria tão burro de escalar o time que o Renato escalou para o jogo ontem. Eu tenho uma coisa para dizer para o Renato aqui. O Renato adora dizer que nenhum de nós tem condições de debater com ele sobre futebol. O que o Renato fez ontem e que nós avisamos há 2 dias, todos nós avisamos, se fizer isso, vai dar merda. Todos nós avisamos. O Renato mostrou ontem que realmente, não dá para ter discussão entre nós e ele sobre futebol, por um motivo muito simples. Nós sabemos muito mais de futebol do que ele. Eu concordo total com o Renato, arrebentou o Grêmio ontem, escalou o time muito mal, deu campo pro Fluminense. O Mano falou sobre isso depois, eu trouxe aqui pra vocês hoje, que era tudo que ele precisava, ter mais espaço no meio para acelerar o jogo. E foi o que aconteceu. Então, eu concordo plenamente, enfim. Agora, também, calma aí, sabemos muito mais de futebol que o Renato, vamos com calma, né? Vamos devagar, né? E aí tem um ponto, Baldasso, JB, Tiger, todo mundo que está nos acompanhando, que aí eu já começo a discordar do Renato. Quando ele diz, eu sei muito mais do que vocês o que acontece aqui, que vocês não sabem nada. Se sabe. Tanto que se sabia um dia antes do jogo que ele ia com 3 zagueiros e ia tirar o Cristaldo. Então não é que a imprensa não sabe, é que o Renato precisa achar uma forma de diminuir a imprensa, jogar a imprensa contra a torcida e criar uma narrativa de nós contra eles. E aí ele tenta, de alguma forma, fazer com que o torcedor não vá contra ele, Renato. Só que, pelo visto, isso acabou. E aí eu pego aqui uma frase que foi muito feliz do Matheus Dávila, ontem no pós-jogo que ele gravou lá no canal A Dupla. O renatismo acabou. Não tem mais renatismo. Porque se fosse há 1, 2 anos atrás, o torcedor provavelmente compraria esse discurso do Renato e iria contra a imprensa. Vocês não sabem nada, vocês não entendem nada, vocês não têm que discutir com o Renato, ele é campeão do mundo como jogador, campeão da Libertadores com o Grêmio como treinador. Vocês não sabem nada. Só que o torcedor parou de comprar esse discurso do Renato. Por quê? Porque o torcedor deixou o renatismo de lado para ver o que está acontecendo no Grêmio e que é grave. E que, mais uma vez, uma gestão que mentiu para o torcedor, porque ela usou o Romildo como bode expiatório, falando que o Romildo deu a chave do vestiário e do clube para o Renato, e fez a mesma coisa. O presidente Alberto Guerra fez a mesma coisa. E agora ele está pagando o pato dessa eliminação, que é total na conta do Renato. O pior é o seguinte, projetando o futuro do Grêmio. O Tagro fez uma leitura perfeita quando diz que o Renato errou de ponta a ponta. O Renato não errou só na escalação, o Renato pensou tudo errado depois. O Renato só foi colocar um time do Grêmio competitivo de verdade depois de errar umas 15 vezes, no mesmo jogo, como tinha errado em jogos anteriores, e sim é o avalista do ano ruim do Grêmio. O pior é o seguinte, e o Bagé tem razão, qualquer outro treinador já teria sido sumariamente demitido por conta de erros escandalosos como o Renato está fazendo. No vestiário, né? Não, deixa, acabou. No intervalo, se bobear, Baldasso, no intervalo do jogo. Existe um estigma no Grêmio de que se tirar o Renato, o Grêmio vai cair, porque em 2021, quando tirou o Renato, o Grêmio caiu, que é uma falácia, porque quem montou o time que caiu em 2021 foi o Renato. E a outra, que se não fosse o Renato voltar em 2022, o Grêmio não teria voltado, porque também é uma falácia, porque o Renato manteve a mesma campanha que o Roger vinha fazendo. Então, assim, o Grêmio tem uma relação com o Renato, que é uma relação tóxica. Esta é uma relação tóxica. O Renato maltrata o Grêmio com a sua incompetência e o Grêmio não consegue se desvencilhar do Renato pelo que ele significa para o clube. Meus amigos, que situação, hein? Gauchada revoltada aí com as decisões do Renato no jogo de ontem. Ainda bem que ele tomou essas decisões, porque, sem dúvida alguma, favoreceu bastante o Fluminense, né? Se fosse ao contrário, a gente falando aqui, se fosse o Mano fazendo o que o Renato fez ontem, a gente com certeza estaria falando a mesma coisa aqui. E que bom, o Fluminense está nas quartas de final da Copa Libertadores e também repercutindo na atuação de ontem, o André Rizek falou um negócio bem bacana sobre o John Ares, na coluna que ele tem no GE. Algumas coisas a gente já falou aqui, mas vou trazer para vocês também, que é uma opinião bacana.
colombiano John Arias faz hora extra no futebol brasileiro. E ainda bem que isso acontece. Que ninguém na Europa olhou para esse jogador e falou: eu quero esse cara no meu time. Porque ele tem tudo que um jogador da posição dele precisa para atuar no futebol europeu. Ao contrário de outros meias muito talentosos do nosso futebol, ele tem intensidade, ele consegue cruzar o campo. Pega o segundo gol do Fluminense. O que ele fez foi um negócio absurdo. Ele cruza o Maracanã inteiro com a bola, ninguém do Grêmio consegue chegar na velocidade dele e ainda chega inteiro na área adversária para finalizar e conseguir o pênalti, o qual ele converteu, fazendo 2-0 ali. Ele tem técnica, ele tem tática, inteligência, visão de jogo. Foi o único jogador do Fluminense que, no meu entendimento, conseguiu enfrentar dignamente os jogadores do Manchester City na final do Mundial do ano passado. É um jogador que, quando joga pela seleção dele, também mostra essas mesmas características. É muito regular e, no entanto, o mercado europeu, para nossa sorte, não olhou para o John Arias ainda. Os meias clássicos que atuam aqui no Brasil, eles, como a Arrascaeta, como o Ganso, são muito habilidosos, mas eles não têm aquela faísca que o europeu gosta de ver num jogador dessa posição que sobra no John Arias. Talvez o que explique a não ida dele para a Europa seja a idade. O Arias tem hoje 26 anos, vai fazer 27 em setembro, ou seja, mês que vem, e os clubes europeus têm levado cada vez mais jogadores jovens, né, de no máximo 21 anos para lá. Talvez isso explique, porque na bola não dá para entender, para nossa sorte, como os europeus não olharam para o colombiano John Arias. Muito se fala do André, um belo jogador, um volante da primeira prateleira aqui no futebol brasileiro, mas para mim o jogador especial que poderia jogar num grande clube europeu é o John Arias. Para a sorte do Fluminense, como ninguém olha para o Arias, ele pode dar sequência a uma trajetória que até aqui tem 178 jogos, 37 gols, 41 assistências e 4 títulos. E se o Fluminense ainda briga por um título nessa temporada da Libertadores, deve isso ao colombiano John Arias. Concordo muito com o que o Rizek falou. Azar da Europa, né? Azar da Europa, sorte a nossa, não sei até quando isso vai durar. A gente sabe que, enfim, do desejo dele, do sonho dele que ele tem de jogar no futebol europeu, mas até agora isso não aconteceu, não chegou a algo que agradou a ele ou que agradou ao Fluminense, mas é um absurdo realmente o que esse cara faz. São jogadores diferentes, ele não é um meia clássico, é um jogador, é um meia atacante com características diferentes, mesmo é muito forte, o cara é um touro, é uma absurda força física que tem o Arias, é realmente um jogador especial. Eu acho que isso resume bem o que é John Arias, um jogador especial. E vida longa de John Arias no Fluminense, tomara que, enfim, ele possa continuar aqui, continuar feliz e continuar jogando o que ele está jogando. O Fluminense esse ano precisa muito do Arias para fugir do rebaixamento e para ter alguma ainda esperança de continuar avançando na Copa Libertadores, sem dúvida alguma, ele é fundamental. A gente vai enfrentar o Atlético Mineiro nas quartas de final da Libertadores e o Gustavo Scarpa ontem falou um pouquinho sobre esse confronto com o Fluminense. Pelo Campeonato Brasileiro, né, no próximo sábado, e também pela Libertadores. Um baita confronto histórico contra o atual campeão da Libertadores, uma grande equipe que, independente do que eles vêm passando no brasileiro, né, eles estão numa crescente muito boa. Sem dúvida nenhuma é um futebol muito bonito, né, de ser visto assim, e a gente vai fazer de tudo para tentar impor o nosso estilo de jogo também, mas eu tenho certeza que vai ser um grande confronto. Obrigado, Scarpa. Aí, falando com muito respeito ali em relação ao Fluminense e Gustavo Scarpa, esse confronto promete. Em sábado a gente já vai ter um gostinho, né? Já vamos ter um termômetro desse grande confronto de quartas de final. Lá no Mineirão estaremos lá fazendo a cobertura desse jogo pelo Campeonato Brasileiro. Mais uma de tantas decisões que o Fluminense terá pela frente. Galera, quem não aproveitou ainda, passando aqui para lembrar que esta camisa aqui, essa camisa lilás de goleiro deste ano, tá com essa super promoção na Food Fanatics, R$ 199,90. Essa camisa que eu acho muito maneira. Inclusive já encomendei a minha. Teve gente que não gostou tanto. Eu gostei muito dessa camisa. Achei muito maneira, diferente. E na Food Fanatics, utilizando o cupom Jornada 10, você tem 10% de desconto. Então esse preço vai cair mais. Pode pagar no Pix? Vai cair mais 10%. Então, cara, olha só o preço que vai sair essa camisa, gente. Absurdo. Só na Food Fanatics você encontra esse preço e só utilizando o cupom Jornada 10 que você tem mais 10% de desconto. Se você não aproveitou ainda, dá de presente pro seu irmão, pro seu pai, para alguém, para qualquer um que você conheça aí que não tem essa camisa. Vale muito a pena conferir. Corre lá na Food Fanatics, uma grande parceira aqui do canal do Lessa.
E pra gente fechar, galera, o seguinte, ontem e hoje, muito se falou sobre uma possível despedida do André, que ontem ficou daquele jeito, encostado na trave, emocionado, olhando por nada, foi ovacionado no Maracanã. O que eu posso dizer em relação a isso, né? O que eu tenho de informação, que não é nenhuma grande novidade, mas talvez sirva para acalmar um pouco a galera. O Fluminense não recebeu nenhuma outra proposta pelo André. Isso é fato, tá? Não recebeu. O que pode ter acontecido, conversando com algumas pessoas, o André pode ter recebido uma sinalização do staff dele, do empresário dele, que vai chegar algo grande para ele sair. Então pode ser uma conversa entre eles que ainda não chegou ao Fluminense. Ele não se despediu de ninguém ontem no Maracanã. No vestiário não teve isso, tá? Só para deixar claro. Então pode ser que tenha chegado a ele, através dos empresários dele, alguma proposta que em breve pode chegar até as mãos aí do Mário Bittencourt. Até esse momento, até ontem, o Fluminense não tinha essa proposta em mãos. Beleza? Só para deixar isso claro. Vamos esperar, tem tempo ainda para isso acontecer. Os clubes aí na Europa ainda estão se movimentando e ainda estão contratando. Então, eu já falei recentemente sobre isso aqui. O staff do André tem muita confiança que vai chegar outra oferta. Então, qual a leitura que eu faço? É que vai chegar. De quanto? A gente não sabe. Mas certamente ele já tem uma carta na manga e vai chegar essa proposta. Já deve ter algo alinhado, só aguardando o papel chegar. Vamos ver, vamos aguardar para ver, mas infelizmente a tendência é essa e todo mundo sabe disso. Não é nenhuma novidade para ninguém. Em relação ao Gabriel Fuentes, o lateral esquerdo que o Fluminense quer contratado, Júnior Barranquilla. A imprensa colombiana já está repercutindo que o clube já aguarda uma resposta definitiva em relação às condições financeiras passadas pelo Júnior Barranquilla para negociar esse jogador. Basicamente, o Fluminense fez uma abordagem oficial perguntando quanto vocês querem para negociar o atleta, quais as condições para fazer o negócio. E agora o Fluminense, a diretoria do Fluminense vai avaliar se vai avançar ou não para uma negociação. Talvez até amanhã a gente já tenha essa confirmação. Beleza? Então a tendência é essa. O Fluminense está no mercado novamente, avaliando outros nomes. Agora teve a lesão do Ignacio. Enfim, algumas situações estão sendo avaliadas e não dá para descartar, inclusive, a chegada de reforço para outra posição. Tá? Qualquer novidade, como sempre, eu vou informar aqui para vocês no canal do Leste. Tamo junto, um abraço, vamos que vamos.